boa tarde a todos, certo? É um prazer estar aqui, né, com a nossa convidada, a arquiteta Ingrid Oliveira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande, e minha orientadora, tá certo? Que desenvolve como projeto de pesquisa para dissertação um trabalho, né, investigativo sobre a arquitetura de Renata Azevedo. A sua intervenção como arquiteto e também como urbanista na cidade de Campina Grande, tá certo? Essa roda de conversa, ou webinar, ou live, como a gente quer chamar, certo? É mais um produto do nosso grupo de pesquisa, tá certo? Fazendo a ponte pesquisa com ensino, né? Vinculada à disciplina de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 4, do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFCG, e também um link com o próprio mestrado em História, do qual eu sou professora e do qual a Ingrid é aluna, né? Então, ele está aberto. A gente abriu essa aula para o público em geral, que é interessado pela arquitetura moderna campinense, nordestina, e o trabalho tão importante do arquiteto Renato Azevedo, certo? Eu informo a todos que estão assistindo que ela vai ser gravada e, em seguida, a gente vai disponibilizar no nosso canal do Grupal no YouTube. E a gente fará a divulgação em breve. Quero, então, apresentar a nossa convidada, que é a Ingrid Oliveira, tá? Como eu falei, é arquiteta, graduada no ano passado, tá? Pela Federal de Campina Grande, em arquitetura, e que, em paralelo, né, desenvolveu o seu projeto de mestrado, originário, né, do projeto de pesquisa, de iniciação científica que ela desenvolveu, eu acho que em 2017, não foi, Ingrid? Isso. Com a minha orientação, porque a gente, o grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, do qual ela faz parte hoje, como pesquisadora, trabalha, né, esses arquitetos, suas obras, como, por exemplo, Geraldino Duda, Tertuliano Dionísio, e outros arquitetos que passaram por Campina, como Sidney da Silveira. E hoje a gente vai apresentar aqui, né, para todos conhecerem um pouco sobre o Renato Azevedo através da apresentação que Ingrid montou. Então, eu passo agora a palavra para a Ingrid, que vai tomar conta, né, dominar toda essa apresentação. E eu queria dizer para vocês que ela vai apresentar entre 40 e 45 minutos e depois vai abrir para perguntas de quem quiser tirar qualquer dúvida, tá certo? Interagir. Isso não quer dizer também que durante a fala dela, ela não convide, por exemplo, a professora Keila, que está nos dando a honra de estar aqui, que é prima do Renato Azevedo e que é também professora do programa de pós-graduação, que tem contribuído muito com nossa investigação. Então, Ingrid, obrigada pela sua participação e agora é contigo. Tá bem. Vocês todos estão me ouvindo bem? Eu não consigo ver vocês, mas eu acredito que sim. Ingrid. Certo. Obrigada. Então, gente, muito boa tarde a todo mundo que está aqui. Agradeço a participação de cada um. Eu vou mostrar um pouco aqui, como a professora já bem explicou, né, falou até muito bem, né? Meu nome é Ingrid. E eu vou explicar um pouco a vocês o que foi quem é Renata Azevedo, né? Porque todos nós já passamos por algumas de suas obras, mas eu acredito que talvez muitos de vocês não saibam quais são essas. E nós, né, enquanto investigadores, nós temos essa função de procurar, de salvaguardar a memória, de documentar, porque todos nós sabemos, né, que a cidade ela passa constantemente por processos de transformações. E a gente tem um papel fundamental nisso de documentar, de alguma forma, resgatar essa memória. Então, vamos lá, né? Renato Azevedo, ele falando um pouco do lado normal, né, do nosso cotidiano, quais são meio que os hobbies.
A professora Keila, ela pode até me ajudar nisso, inclusive ela foi uma das pessoas fundamentais nesse processo, né? Se vocês quiserem também no final, eu posso contar como foi todo esse processo de investigação sobre a vida de Renato, sobre os seus projetos e tudo mais, tá? Então, vocês depois me dão esse feedback. De vez em quando eu vou ficar olhando aqui para baixo, que é para eu ver se alguém falou alguma coisa no chat, que eu estou com o celular aqui embaixo. Mas, enfim. Renato Azevedo, ele foi um arquiteto e urbanista que nasceu aqui em Campina Grande, mas, como aqui na época não tinha o curso de arquitetura, ele acabou indo para o UFPE, que na época, antigamente, se chamava Escola de Belas Artes de Pernambuco. E aí foi lá onde ele se formou, foi aluno dos professores Heitor. Ai, gente, entrou alguém aqui, vou ter que ajeitar aqui que não aparece no normal. Heitor Maia Neto, teve outros professores, Delfim Amorim também, ele foi professor, ele foi aluno desses professores grandes mestres, né? E todos nós sabemos que todos nós, não, né? Nós pesquisadores sabemos que Recife foi um dos grandes polos dessa ascensão da arquitetura moderna, né? Onde teve aí alguns eventos que proporcionaram isso. E aí Renato, ele foi casado 3 vezes e teve também 3 filhos, né? Ele foi casado com a arquiteta e urbanista Vilna e teve um filho Tiago, com outra arquiteta e urbanista Berta, teve seu filho Bruno, e com a engenheira Márcia, que teve a sua filha Renata. E, então, essas esposas deles, elas também faziam parte de uma equipe a qual o Renato, ele trabalhava e tudo mais. Eu vou passar um pouco aqui, e essa daqui foi uma das fotos, né? Todas as vezes que eu falo de Renato, eu tenho uma maior honra de apresentar essas fotos, porque foi uma dificuldade enorme, né? Como eu vou bem falar agora no outro slide, né, Renato, ele não está mais entre nós fisicamente, mas ele deixou o seu grande legado. E aí a pergunta é, por que Renato Azevedo é importante na construção da história da arquitetura moderna em Campina Grande? E agora a gente vai descobrir. Ele nasceu em 1943, eu vou ter que tirar aqui não, gente, não está aparecendo na minha tela. Ele nasceu em 1943, em Campina Grande. Desse processo, né, em 1968, ele concluiu o curso de Arquitetura e Urbanismo na Escola de Belas Artes de Pernambuco. Após ter essa conclusão, ele iniciou a sua trajetória profissional em Recife, e aí no início da década de 70, né, vai ter aí, entre 73 e 77, a gente vai ter a gestão do prefeito Evaldo Cavalcante Cruz. E mais para frente vocês vão entender o porquê que é importante a gente saber nós sabemos qual é a gestão que está em vigência. E aí, no início da década de 70, ele retorna a Campina Grande e começa sua trajetória profissional aqui. E aí, ainda na década de 70, ele torna-se coordenador da Condeca. E depois nesse inteirinho, a gente vai ter outra gestão, uma mudança de gestão na prefeitura, e passa a ser Nivaldo Ribeiro, de 77 a 83. E aí, no início dessa década, daí de 80, ele foi exonerado do seu cargo de coordenador da Condeca e acabou retornando para Recife, onde trabalhou aí durante um tempo, e ficou lá E depois, infelizmente, né, em 1997, veio a falecer por embolia pulmonar na cidade de Recife, Pernambuco. Então, eu vou mostrar a vocês quais são os projetos em Campina Grande que ele teve, né? Não temos todos listados assim ainda, porque, de fato, é um processo de pesquisa, né? Então, a gente pegou um recorte da década de 60 à década de 80, que foi mais ou menos o prazo que ele ficou aqui em Campina. Como da década de 80 para 90, ele esteve em Recife, a gente acabou não pesquisando. Mas é uma coisa assim, ainda a ser pesquisada, é um campo muito amplo. E aí a gente começa tendo aqui, né, o seu principal foco, Campina Grande, o foco da pesquisa, que está localizado, né, como vocês bem sabem, no Agreste da Paraíba, 550 metros acima do nível do mar, e está a 134 quilômetros de distância de João Pessoa, da capital do estado,
E aí a gente tem essa série de questões, porque Campina Grande, ela é uma cidade, eu não sei até onde vocês sabem essa parte da história de Campina, mas só dando um breve resumo, mais ou menos em meados de 50 para a década de 60, 70, teve um boom em Campina Grande, onde a gente vai ter um grande investimento da indústria. E aí a gente vai acabar recebendo muitos recursos, né? Até a Júlia, que entrou aqui, ela pesquisou bastante sobre isso. E aí a gente vai ver que houve vários investimentos em Campinas. E por isso que acabou ocorrendo tantos projetos, né? Acaba refletindo em muitos projetos da cidade, porque a cidade ela vai se adaptando aos novos modos de convivência e tudo mais. E aí aqui temos alguns projetos, né? Em 73, a gente vai ter a urbanização do Pátio da Estação Velha. Em 74, a gente vai ter a Avenida Canal do Prado. E ainda em 74, a gente também vai ter a Avenida Manuel Tavares, que foi um dos projetos, né? Porque como ele trabalhou, né, na Condeca e tudo mais, e tinha essa relação com a gestão da prefeitura, ele acabou participando de muitos desses planejamentos urbanos, né? Quando a gente estava pesquisando, nós iniciou essa pesquisa por meio da arquitetura dele, porque é uma arquitetura bem interessante, com uns princípios e tudo mais, mas quando a gente foi pesquisando mais a fundo, percebemos que ele foi um grande planejador urbano, e aí vocês vão ver mais para frente isso. E aí, em 74, a gente também tem a Secult, que, na verdade, anteriormente, era o Museu Assis Chateaubriand, que é ali no Parque Valdo Cruz, que vocês devem conhecer como o Parque da Sul de Novo, ali por trás da integração. E a gente vai ter o próprio Parque Valdo Cruz, tem o Centro Cultural Lourdes Ramalho, que fica ali que fica bem na margem do Parque do Povo, e a gente também vai ter o Parque da Criança, onde também foi um projeto de Renato. Não necessariamente, gente, só para deixar claro aqui, não necessariamente foi ele que projetou tudo, tá? Significa que esses projetos, ele teve participação de Renato, porque Renato, na verdade, ele era um coordenador. Então, ele coordenava uma equipe interdisciplinar, onde se tinha engenheiros, arquitetos, sociólogos, coisa e tal, para poder fazer todas essas coisas. E como vocês sabem, né, arquiteto sozinho, ele não faz projeto. Ele tem ali, de alguma forma, uma equipe que lhe dá algum suporte, e principalmente em obras públicas. Aí é que não se faz sozinho mesmo. E nós temos algumas obras não catalogadas. Essas obras, algumas delas, nós tivemos essa resposta por meio de uma entrevista com a professora Keila, que teve em 2020, ano passado, onde eu estava consultando algumas coisas, e aí ela foi me contando um pouco um relato e tudo mais. E a gente vai ter algumas. Essas obras não estão catalogadas porque a gente não encontrou material projetual na prefeitura ou em arquivos públicos que comprovassem de alguma forma que fosse ele que tivesse participado e tudo mais. A gente só tem os relatos. Mas a gente pode ter também uma percepção, que depois eu vou mostrar a vocês como é que se pode ter essa percepção. Então, a gente vai ter o edifício Espásio, não sei se vocês conhecem, mas é uma grande casa de show, onde tem um dos principais lazeres da cidade, no que se trata de evento, porque lá é o principal foco, depois do Parque do Povo. Nós também vamos ter essa residência que fica ali perto do Açude Velho, onde tem na mesma rua do Museu Três Pandeiros. A gente tem um shopping em Campina Grande, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é aquele... Quando você está descendo da UFCG e você vai para o parque vai no sentido do centro, você passa por um shopping bem horizontal que tem uma grande caixa d'água. E aí, bem na frente. E aí, esse é o parque. Na verdade, esse é o shopping em Campina Grande, que é essa terceira imagem aqui, que vocês... Não sei se vocês conseguem ver, mas é essa terceira imagem. E tem a Cervejaria 2000, que já está demolida, mas que nós observamos que ela tem algumas características, assim, que é uma arquitetura moderna, né? E essa outra aqui também nós podemos, né, o Shopping Campina Grande, podemos observar que ela é, sim, uma arquitetura moderna também, e essas duas de cima, elas não se caracterizam tanto, né, como arquitetura moderna. Mas, em detrimento a tantos fatos, tantos projetos, ele recebeu uma homenagem e tem uma rua lá no bairro das Três Irmãs chamada Arquiteto Renato Azevedo, bem perto do Detran.
E aí a gente vem para a Condeca, que é a Companhia de Próprio Desenvolvimento de Campina Grande. E essa empresa ela era responsável pelo projeto Cura. E que bom que a professora Keila está aqui, né? Porque eu peguei uma citação da nossa entrevista e coloquei aqui só para vocês terem ideia de mais ou menos quem era Renato. Essa daqui, no lado esquerdo da tela de vocês, a gente vai ter a logo da Condeca, né? O nome, tem aqui o projeto Cura, tem um órgão financiador que é o BNH, e tem também o que se trata do projeto, né? Esse é um dos exemplos dos carimbos utilizados por Renato naquela época. E aqui, ó, a gente vê a equipe, quem são os técnicos responsáveis? Arquiteto Renato Azevedo e Elizabeth Cunha. E como desenho, a gente tem o Rosélio Bento. Então, como vocês podem ver, existia toda uma equipe. Até porque naquela época, né, a gente não ia ter computadores para fazer esses projetos. Então, era um desenho bem mais complicadozinho. Mas a gente conseguiu. E essa companhia de desenvolvimento, ela foi projetada para... Ela era uma entidade pública, né, que depois virou mista, e aí ela atendia esses interesses do projeto Cura. E aí essa citação da professora Keila diz assim: antes de qualquer intervenção em termos de planejamento urbano, eles tinham um diálogo com a comunidade, ou seja, está mostrando aqui Renato como uma pessoa que dialogava com a equipe e buscava esse diálogo com a comunidade, porque existia todo um contexto de que ele era arquiteto e ele era urbanista, né? São funções diferentes, mas que elas se englobam. E aí ela continua dizendo que a equipe estimulava existir associações de bairro, as militâncias de associações, e tinha um projeto em específico, que era o Parque Evaldo Cruz, que ele tinha meio que um objetivo de retirar os moradores da favela São Joaquim. E aí, para isso, né, ela conta que foi feito um levantamento dos talentos das profissões moradores, isso em termos do perfil do trabalho deles, quais eram as potencialidades. Por quê? Porque o objetivo era fazer com que a gente pegasse essa comunidade que estava ali e transferisse ela para outro lugar, preservando o vínculo. Porque nós, né, sabemos, né, principalmente, né, já passei por essa fase aí que vocês estão dos estudos urbanos, e às vezes a gente tem que lidar com realocações, com tirar pessoas de um lugar e de outro, e a gente estuda muito essa questão do vínculo, né? Que quanto mais antiga é uma comunidade, mais vínculos eles têm. Eles têm uma questão de toda uma amizade, de toda uma forma de viver. E isso muda muito de comunidade para comunidade. Então, quando você retira uma pequena parcela da população e coloca em outro lugar, ele já você já coloca assim um certo distanciamento, porque as pessoas acabam se sentindo deslocadas. Mas, quando você tem esse tipo de argumento, né, de preservar esse vínculo e tudo mais, ela cita, assim, que era perceptível ao analisar o projeto. Eu não consegui ainda ver esse projeto, né, não tive acesso, mas ela diz que ao você observar o projeto original, você vê a questão da humanização e o direito à cidade, porque tem o direito à cidade. E aí a gente lida com a questão de que cidades são feitas para pessoas. Nós trabalhamos para pessoas, né? E vocês, no futuro, vão estar trabalhando para pessoas, de uma forma ou de outra. Se vocês vão seguir mais na área de arquitetura, se vocês vão seguir mais na área do urbanismo, de qualquer forma, arquitetura e urbanismo estão interligados. Então, vocês sempre vão pensar, será que isso que eu realmente estou fazendo, eu estou privando o direito à cidade ou estou corroborando com isso? Então, isso aí fica um pouco de reflexão para vocês pensarem, né? Qual é o tipo de profissional que você está se tornando e qual é o tipo de profissional que você quer ser? E aí, esse aqui é um dos exemplos, né, do projeto. Não sei se vocês conseguem perceber, esse aqui é o açude velho, não sei se vocês conseguem ver minha seta aqui. Esse aqui é o açude velho, e aqui, antigamente, aqui hoje em dia, quer dizer, é o Parque da Criança. Então, não sei se vocês conseguem notar, mas tem aqui algumas vias e dá para perceber que houve um certo planejamento para fazer esse parque. Então, esse desenho aqui, urbano, né, esse traçado, ele apresenta um passo atrás do que é hoje, né, um estudo do que estava a ser feito.
Aí a gente vai ter aqui o Parque Evaldo Cruz, né, retomando aquele debate. Zumira, ela vai dizer que esse parque, ele vinha, de certa forma, para embelezar o centro, porque o centro, nessa época, aí na década de 70, ele estava se transformando. E aí houve um processo assim, de gentrificação e enobrecimento da área. Né? Gentrificação, como vocês sabem, é retirar uma população para favorecer outros com mais condições. E a gente vai ter aí que ela dizendo que a transformação desse parque, ele surge meio assim com a aparência de ser uma grande praça, né? Com bancos, árvores, bastante área verde, bares, restaurante. E tudo isso corrobora para mudar o traçado. Então, se antes aqui tinha uma comunidade vivendo e a gente tem todo esse design no piso, com essas separações aqui com o anfiteatrozinho, aqui a Secult, e a gente vai ter esse momento de escada, tem escadaria aqui também, e esse outro acesso, a gente acaba dando um design aqui no parque e mudando a percepção da área, porque agora você fica meio que com um pulmão verde, priorizando a estética. E aí vem uma pergunta, eu acho que eu vou terminar antes dos 40 minutos sugeridos, mas tudo bem. O que faz de Renato Azevedo um arquiteto moderno? Então, para isso, a gente precisa retomar um pouco quais são os 5 pontos da arquitetura moderna, né? Proposto aí por Le Corbusier e tal. E a gente vai ter uso de pilotis, que seria deixar ali o térreo livre, para que houvesse alguma circulação, para que existisse uma planta livre, elevada. A gente vai ter também o terraço-jardim, que aí, no caso, seriam os tetos verdes e tudo mais, que hoje em dia tem tido grande ascensão nesse aspecto. A gente vai ter a planta livre também, porque quando você foca na estrutura, quando você direciona todas as cargas para a estrutura, para pilares e vigas, acaba que você tem mais espaço de flexibilidade entre os cômodos. Você pode fazer várias coisas, várias opções. E a gente vai ter também, em consequência disso, de uma planta livre, a gente também consegue ter uma fachada livre, onde você consegue colocar janelas maiores, portas maiores, enfim, uma infinidade de coisas. E também a janela infinita aí passa a ser uma característica também da arquitetura moderna. E aí, respondendo à pergunta, a gente vai ter, de Renato, o que faz dele, a gente vai ter um vocabulário projetual, porque nós sabemos que a arquitetura moderna, ela vem, né, de um início de influência da Europa. Só que, quando você entra no contexto do Brasil, é diferente da Europa. Quando você entra no contexto Nordeste, aí muda completamente o cenário, porque a gente vai ter um clima diferente, a gente vai ter condições e materiais diferentes. E uma das coisas que deu um boom assim, na parte da arquitetura vai ser a Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, onde ali existe um sério conflito questionando as influências da arte do Brasil em relação à Europa, né? Que o Brasil acabava sendo muito influenciado para a Europa, como se o que tivesse na Europa fosse muito melhor. Isso acaba tirando a nossa identidade enquanto produtores de conteúdo de arte. E aí, no meio desse conflito todo, dessas questões, dessa efervescência, que também está acontecendo nesse moído todo, a Primeira Guerra Mundial, e aí a gente começa a perceber que todos esses fatores, todo esse contexto, ele também contribui para uma arquitetura diferente. E aí, qual seria o vocabulário projetual adotado por Renato? A gente vai ter, é perceptível nas contas dele, a organização espacial por meio de um estudo modular, que aí é uma coisa também, uma linguagem característica do moderno, que é ter essa racionalização, a repetição do módulo, que aqui sempre fala disso para vocês, já acredito que na minha época, que não faz tanto tempo, falava bastante. E aí a gente tem também a característica do padrão das estruturas, que acaba se refletindo na fachada. Ou seja, a estrutura, ela faz parte dessa composição estética e também funcional. A gente também, no ponto 2, vai ter uma funcionalidade e distribuição dos cômodos. Eles passam a ser bem setorizados, tanto horizontalmente como verticalmente. Então, eles, de alguma forma,
se interligam, mas eles são bem distribuídos. Tem também a questão de que no Nordeste, né, a gente precisa de uma adaptação de soluções bioclimáticas. Então, aqui vocês devem ter percebido já, né, o uso de cobogós em muitos edifícios, né, não só no de Renato, mas de modo geral a gente usa muito cobogó e pátios internos, porque a gente entende que esse tipo de artifício faz com que haja ventilação e a gente consiga ter ali um campo que gere um microclima. E a gente também vai ter o quarto ponto, que é a atenção à implantação. Essa é uma característica chave de Renato, porque ele aproveita a topografia já existente e direciona a forma com que ele quer que seja o espaço, e mediante a topografia, ela também já contribui para o resultado do edifício, né? Seja mais horizontal e retangular, assim, né, como um prisma, ou então em um mais circular, que seria a Secult, que eu vou mostrar para vocês. E aí ele também tem a questão que ele frisa os acessos independentes. Além de ter essa questão do bom aproveitamento da implantação, a gente vai ter essa diferença, essa separação dos diferentes acessos. Onde você acessa em cima vai ter uma coisa, e onde você acessa embaixo você tem outra. Mas que, de alguma forma, em alguns pontos, esses acessos eles vão se interligar. E aí, isso tudo vai mudar de acordo com o programa de necessidades e o local a ser inserido. E aí a gente vem para a primeira obra, Museu Assis Chateaubriand, que foi de 74, né, a 76. E esse aqui é o museu. Ele está lá no Parque Evaldo Cruz, como eu mostrei. Aqui vocês conseguem perceber bem que existia uma grande praça onde dava para a entrada principal, ó, pela distribuição aqui do telhado. Vocês já conseguem perceber onde é o acesso. Na arquitetura moderna também isso deixa um pouco claro. Aqui embaixo a gente vai ter meio que esse uso de pilotis, né, essa liberdade aqui, deixando como se o edifício ele fosse encaixado para o lugar. E a gente vai ter também as escadas, uma escada helicoidal que vai dar acesso do parque para o edifício. Atualmente, aqui passou a ser a integração. Então, o acesso daqui, que antes era assim, né, bem na frente dele, passou a ser lateral. E como existe essa distância, acaba que o prédio ele fica meio escondido do espaço. Então, houve aí um certo prejuízo no acesso, na questão da visibilidade do espaço e tal. Essa daqui é a planta. Como vocês podem notar, existe a modulação sugerida, onde ele faz apenas a repetição, e isso permite que seja uma planta livre, porque se a estrutura ela está condensada, compactada em alguns pontos, a gente pode ter diversas apropriações. E esse edifício, ele é composto, né, tem a sua estrutura de concreto armado, e essas vedações, essas paredes, elas são em tijolo aparente, tijolo maciço aparente. E isso é uma característica de uma das linguagens do moderno, né, de um dos estilos, que é o brutalismo. E aí a gente vai ter aquele concretão pesado no espaço, que vai ser a verdade do material. Então, a gente pode perceber bem nisso nesse edifício, que ele tem você entra aqui pelo acesso principal e você tem um pátio interno. Então, esse pátio ele acaba gerando um microclima e tudo mais. No início, esse museu, né, tinha sido projetado para receber a coleção de arte de Assis Chateaubriand, mas, por ele ter muitas esquadrias, acabou que não deu muito certo por causa do excesso de luminosidade. Então, como vocês bem devem saber, para a exposição a gente precisa que o ambiente seja o mais fechado possível para que a luz seja controlada. Então, quando a gente tem essa abertura exacerbada de janelas, né, de vidro, toda essa exposição, a gente não tem como controlar tão bem a luminosidade. E acabou que depois de algum tempo ele mudou a função. Essa aqui é uma das fachadas, onde a gente vai ter esse design, onde as vigas passam do
da área do plano, né? Do plano de área das esquadrias. Então, vocês podem ver aqui que é bastante vidro, então entra bastante iluminação. E esses aqui são alguns cortes. Ó. A gente vai ter o térreo e o subsolo. Onde daqui a gente meio que tem um mirante para o parque e consegue ter essa relação. E essas são as outras fachadas, para vocês verem. Né? Então, a gente percebe aqui que a estrutura, ela denota uma modulação e faz aí o design da fachada. E a gente vai ter também uma coberta que segue esse formato e é mais plano também. E a escada helicoidal bem aqui. Essa daqui, ó, como a gente, no brutalismo, né, a gente vai ter a verdade do material, então, Renato, ele, nessa escolha, ele colocou pedras para fazer esse elemento aqui, que de certa forma separa o edifício, dá uma certa privacidade, dá um certo distanciamento, mas ainda assim integra devido à sua altura e faz com que haja uma melhor visão do prédio. Apesar de tudo isso, né? Apesar de ser um prédio público e tudo mais, tem a questão de alguns vandalismos que acabam, de certa forma, sendo um elemento parasitário, e ainda tem a questão da ventilação, da ventilação, não, gente, da umidade, que faz com que a gente tenha esses problemas aqui no concreto, né? Porque apesar de ter isso do concreto ser um material super resistente, também é necessário manutenção. E a falta de manutenção faz com que surjam diversas patologias. Essa aqui é uma vista interna do parque, ou do parque não, gente, direto falando parque. É uma vista interna do edifício, e essa parte aqui é muito bonito lá. Então, a gente consegue observar que existe uma certa integração visual, tem um sentido de fluxo, e conseguimos observar também, né, as patologias aqui, ó, devido à falta de manutenção. E ainda os elementos parasitários, que seriam os elementos de ar-condicionado, né, os condensadores. E nessas janelas aqui, ó, que estão bem atrás, não sei se vocês conseguem ver, a gente também vai ter os elementos de fita, né, das janelas em fita, que é um dos princípios, um dos 5 pontos. E essa é aqui a escada helicoidal que dá acesso do prédio ao parque. E vamos para o segundo projeto, né, está bem pertinho de acabar. Tem o Centro Cultural Luz Ramalho, que ele foi de 1979 a 1982. Nesse projeto, a gente já percebe uma composição completamente distinta. Se o outro era circular, esse aqui ele é mais prismático, mais retangular. E aí, a gente vai ter o acesso principal que se dá por aqui, né? Depois eu vou mostrar uma foto a vocês de onde é esse acesso. E aqui a gente vai ter uma escadaria que vai levar para o subsolo, onde a gente vai ter o teatro. Né? A gente tem esse acesso aqui ao teatro e diversas outras salas de aula. E aqui a gente tem essa distribuição. Outra vez vocês podem perceber a modulação entre os pilares e também uma certa liberdade. Aí a gente vai ter uma planta livre que, por exemplo, se quisesse abrir essa sala aqui e para que essas duas virem uma, é totalmente possível porque a parede ela não cumpre função estrutural. Então, esse também é um dos princípios da arquitetura moderna. A gente também vai ter elementos que acabam se destacando do prédio, quebrando lá uma certa possível monotonia da horizontalidade. E aqui a gente tem um corte, onde essa parte aqui seria o térreo, e aqui embaixo seria o subsolo, que no caso seria o teatro. Essa daqui é a estrutura, né? A estrutura é super importante na arquitetura moderna, porque ela vai delimitar uma série de condições, de fatores. Então, a gente tem uma estrutura de concreto, né, de pilares e vigas, e aqui no telhado a gente já vai ter um outro sistema, que vai ser a estrutura metálica. E aí há uma série de composições que seria possível fazer, e o Renato, né, ele escolheu por fazer assim.
no início, essa é uma das fotos do projeto original, tinha-se uns cobogós aqui na frente, por quê? Porque essa fachada aqui, ela é poente, e como vocês sabem, né, acaba que o poente, ele, às vezes, às vezes aquece muito e acaba entrando uma certa luminosidade, aquece muito e torna um ambiente desconfortável. Então, anteriormente, era assim, com esses cobogós, e vocês vão ver que essa daqui é uma das linguagens dele. Foi possível identificar que o projeto do Shopping Campina teria muita chance assim, de ser provado por ele, de que ele fosse o arquiteto, porque existe esse mesmo elemento nesse outro shopping. Então, pelo uso dos elementos, a gente consegue ter uma certa noção do tempo que foi feito o edifício. E aqui, como vocês podem ver, né, a caixa d'água que fica bem aqui na frente, ela dá uma quebrada na horizontalidade proposta no edifício do Centro Cultural Lúcia Ramalho. Essa aqui é uma foto antiga, ó. Dá para perceber que existia os cobogós e que hoje em dia, se vocês passarem lá, vocês vão ver que eles não existem. Hoje em dia é assim, dessa forma. Existe agora um gradil aqui no entorno dessa calçada, para que haja certa privacidade e tal, por questão de segurança mesmo, para o edifício. E a gente tem essa remoção dos cobogós. E aqui a gente vê as janelas em fitas outra vez, a estrutura como um elemento que define a fachada, e essa questão da fachada livre também. Aqui embaixo a gente pode perceber, né, a gente tem um painel na frente, essa aqui é a entrada principal, e aqui são as hastes das bandeiras. E desse lado a gente também tem outro painel de cobogós, porque desse lado tem um parque, tem um pátio. Olha, como eu mostrei a vocês, a estrutura ela fica bem aparente, apesar de hoje ser pintada, a estrutura ainda assim continua marcada, mostrando a sua função. Temos janelas em fitas aqui embaixo, temos os cobogós que aparecem aqui, proporcionando uma certa climatização. No edifício em si, a gente também consegue encontrar esses cobogós, mas, devido à questão da climatização, das necessidades de adaptações, esses cobogós acabaram sendo entaipados, né? Eles fecharam ali com cimento e tal. E esse daqui é o painel do Centro Cultural Lúcia Ramalho. E aqui a gente consegue perceber os elementos. Esses elementos, eles foram colocados, né, bem depois e trouxeram um outro aspecto ao espaço. Esse é o pátio que eu falei, onde a gente vai ter ali algumas plantas e uma certa integração visual aqui, é bem arejado, e temos o entapamento mostrado aqui. Essa é a vista interna, onde se destaca bastante a estrutura metálica, e tem bastante iluminação, bastante ventilação, e esse centro cultural ele continua funcionando. Eu não sei como está nessa pandemia, mas ele tem diversas atividades. E esse aqui é um detalhe dos cobogós, que é bem bonito, tem na parte de dentro, tem na parte da fachada também. E ele contribui bastante na pesquisa. Essas são as referências. E obrigada. E eu queria saber, eu acho que eu não sei se eu posso parar um compartilhamento, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Se a professora Keila quer falar, eu falei bastante, né? Eu achei que eu não ia conseguir cumprir os 40 minutos, mas eu acho que foi. E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro, o que é que não ficou claro, se vocês realmente consideram que Renato teve aí esse papel tão importante mesmo, se vocês já conheciam algumas das obras que ele fez e tal. Estejam à vontade. Se eu não souber responder a professora Keila, eu acho que ela sabe. Parabéns, Ingrid. Maravilhosa sua exposição. Obrigada. Eu não vou tirar as dúvidas, não, porque você é a pesquisadora do assunto, né? Eu só vou sugerir que você leia o trabalho de Thomas Bruno Oliveira, que ele
ele falou exatamente do projeto Cura, né, e fala também sobre o trabalho de Renata Azevedo, e como ele era funcionário da prefeitura, então ele tem muito documento do Arquivo Público Municipal, como eu já lhe falei, né, que eu acho que pode dar uma ajuda no seu aprofundamento, que na verdade você está fazendo um aprofundamento do que você vinha fazendo na graduação, né? Outro trabalho e outra pessoa que eu acho que pode dialogar com você e dar grandes contribuições é a Jaqueline Carvalho. É professora da UEPB e ela trabalhou a tese dela, ela já tem até o livro publicado, eu vou te mandar a referência, porque tem e-book também. E aí ela fala sobre esse projeto de urbanização em Campina Grande, pegando o período do projeto Cura, e entra a experiência de Renata Azevedo também. Tem também do programa do mestrado de História, a dissertação de Kelly, que foi sobre o Parque Evaldo Cruz. Eu não sei se você leu. Então, tanto a dissertação de Kelly como a dissertação de Thomas são trabalhos que foram produzidos dentro do nosso programa, da nossa linha Cultura e Cidade, que é a linha que você está participando. Então, eu acho que valeria a pena ler e até conversar com eles, né, fazer uma troca nesse sentido, para você também ter um diálogo mais intenso entre a história e a arquitetura, ter mais contato com a narrativa histórica. E a professora Eliette Gurjão, ela também pesquisou um pouco sobre a história de Renata Azevedo, e ela publicou um artigo, só que ela comentou aqui, mas ela disse que não sabe onde é que está publicado esse artigo, e também não quis falar agora, mas eu vou ver com ela a referência que fala essa experiência das doceiras, né, de aproveitar a potencialidade dos populares para os pequenos negócios. Foi um investimento do projeto Cura, que foi proposto pela Condeca e representado diretamente por Renata Azevedo, certo? Mas seu trabalho é um trabalho muito bom. Eu acho importantíssimo a gente reconhecer aquelas pessoas que têm valor na história local e estavam no anonimato, isso é muito bom, independente do meu vínculo afetivo com ele, como sobrinha, mas é pelo reconhecimento mesmo de alguém que foi um grande protagonista na cidade. E aí eu acho que você deve estreitar esse diálogo com os historiadores, certo? Então, parabéns, obrigada. Eu que agradeço as contribuições da senhora, né? Todas foram muito importantes. De fato, eu ainda não consegui o contato com o Thomas, né? Nessa correria da vida de 2020 para cá, eu ainda não consegui ter um tempinho para entrar em contato com ele. Mas é uma coisa assim que eu pretendo fazer, né? Porque, como eu falei, na época da pesquisa, em 2017, a gente estava focando só na arquitetura, não focava no urbanismo. E depois foi que a gente descobriu que ele tinha sido um grande urbanista, um grande planejador urbano. Inclusive, tem toda uma questão, né, em que envolve a economia local. E isso tudo é muito importante. E aí a gente vai continuar pesquisando. Vai dar tudo certo. Alguém tem alguma questão? Vocês conheciam algum dos projetos? Como é? Fiquem à vontade, gente. Eu falo muito também. Eu acho que ninguém tem mais nada para falar. Eu já fui no edifício da Secult já uma vez, para uma visita técnica, que a professora tinha pedido de tal. Aí lá a gente viu que depois teve algumas modificações do projeto original. Se não me engano, foi usando o drywall para construir mais salas, dividir os ambientes e tudo mais. Mas que mesmo assim continua muito bonita. Isso. Aquele jardim no meio. Ele sofreu algumas intervenções, né? Teve essas mudanças, né? Porque a arquitetura moderna proporciona esse tipo de mudança. Porque a partir do momento que você coloca, como eu falei, a estrutura, apenas a estrutura como uma função de sustentar o prédio, você acaba dando essa flexibilidade. Então, essas paredes elas podem ser colocadas ou demolidas, né? Implantadas ou demolidas. E eu acho que vai passar um carro bem agora, vou desativar o áudio. E é isso, gente. Acho que de Renato é isso. E eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade de como foi feita essa pesquisa, né? Como eu busquei
contasse, né? Porque, como vocês viram, ele faleceu bem antes, né? Faleceu há muitos anos. Muito novo também. E foi bem legal o processo. Foi bem difícil, mas foi bem legal. E aí, se vocês tiverem curiosidades de como é o arquiteto enquanto investigador, acho que pode ser uma troca legal. Vocês têm curiosidades ou não? Ops, Fabiano falou aqui. Boa tarde. Eu conhecia já alguns projetos, mas queria saber como foi o processo de pesquisa para levantar os dados e reunir eles para pesquisa. Ah, muito massa. Aí foi bem o que eu falei. Obrigada, Fabiano. Então, foi assim. Tudo iniciou com a pesquisa de Cíntia Sobreira, onde ela estava pesquisando no Grupal, não me recordo se foi 2015 ou 2016. Ela estava pesquisando o brutalismo em Campina Grande, então ela tinha levantado o Amigão e o Museu Assis Chateaubriand, que hoje em dia é Secult. Então, quando ela pesquisou o material projetual lá na CEPLAN e no mercado, no arquivo municipal, ela achou algumas pranchas, e dessas pranchas a gente foi analisar os carimbos. No que a gente viu os carimbos, nós percebemos ali alguns nomes. Desses nomes, a gente saiu destacando, né? Viu que Renato ele participou desses e mais de algumas coisas. Então, quando a gente achou Renato, continuamos a pesquisar, e aí eu entrei em 2017, e nós continuamos a pesquisar na CEPLAN. Só que tinha a questão de que seria um pouco difícil a questão de achar esses materiais, por causa que a CEPLAN, na época, em 2017, estava passando por uma organização. Então, eles estavam catalogando tudo, só que eles ainda não tinham achado todos os projetos. E aí, eles juntaram esses projetos numa planilhazinha. Nós pegamos esses códigos das planilhas, e todas as vezes que aparecia o nome Renato Azevedo, a gente ia lá, anotava o código e ia na CEPLAN. E aí nós levantamos vários, fizemos muitas fotografias dos projetos que tinham disponível na época. Hoje, com certeza, né, depois de 3 anos, eu acho que eles organizaram um pouco mais e conseguiram aí, e eu acho que hoje em dia nós teremos vários outros. E com o advento também do Thomas, né, que eu vou procurar ele, que eu ainda estou vendo com o Kaki como é que a gente vai definir bem essa linha da dissertação, para não ser tão amplo e ser bem específico, vai ter outros projetos. E aí, como foi para achar Renato, né? Começamos a luta. Aí a gente vai descobrir que, na verdade, Renato já tinha falecido, então isso foi um agravante para a nossa pesquisa. E aí, como foi desse processo? A partir daí, o que a gente fez? Coletamos todos os nomes do pessoal que trabalhava com ele, toda a equipe, juntamos lá, fizemos um arquivo no Excel, com o nome de todas as pessoas que tinham aparecido. Disso aí, a gente saiu pesquisando em várias plataformas. Antigamente, o LinkedIn não tinha ainda dado esse boom, que todo mundo está no LinkedIn. Então, a gente acabou pesquisando no Lattes, pesquisou, acho que é Escavador o nome da plataforma lá. Então, a gente saiu pesquisando em vários lugares, vendo em concursos públicos se alguém tinha passado algum concurso. Foi bem legal essa fase, porque a gente sentiu meio FBI, né? O FBI da arquitetura. E aí, pesquisamos, encontramos um professor, Lívio, que é de engenharia de produção, acho que é em produção, que é professor da UFCG, não sei se vocês já tiveram aula com ele, ou se vocês conhecem ele, mas ele tinha sido desenhista na época, que na época ele era um estagiário. Então, ele não sabia muita informação, e a gente continuou procurando. Nisso que a gente continuou procurando, a gente ainda eu ainda tentei entrar em contato com a universidade, porque a gente não tinha muita informação. Até então, eu não conhecia a professora Keila, né? Só conhecia a professora Keila por meio da Marjorie, que veio a passar no mestrado em 2018 ou foi 2019, eu não lembro, mas isso aí a gente só veio se conhecer em 2020. Ou seja, a professora era uma fonte muito boa, mas que eu não tenho encontrado, porque devido aos sobrenomes, seria bem difícil encontrá-la. E aí eu entrei em contato com a UFPE, que passou por um professor, e depois passou para outro. E nisso tudo eu achei as ex-esposas dele, de Renato, e entrei em contato com elas. E aí, nisso, elas foram me contando algumas coisas. No carimbo, eu tinha visto que o prefeito era Enivaldo Ribeiro também,
consegui entrevistá-lo, e aí ele contou uma série de coisas, como foi esse processo, como foi a saída dele da Condeca, só que aí, né, por todas as questões políticas, eu não tenho como, né, julgar nada, só meio que conto os fatos acontecidos, relatados pelas pessoas. E aí a gente, depois de tudo isso, né, de ter entrado em contato com a FPE, ter encontrado as esposas dele, isso tudo acontecia por e-mail, porque não tinha, por exemplo, essa chamada de vídeo que a gente está fazendo hoje não acontecia em 2017. Então, existia esse agravante que a gente só se comunicava por e-mail, não tinha isso de passar o WhatsApp. E foi bem engraçado, né? Eu estava lembrando hoje de que quando a gente encontrou os carimbos e tudo mais, eu falei com uma das funcionárias lá do local, não vou dizer onde é, e aí eu perguntei a ela, poxa, você pode me dar o telefone de alguém? Eu sou estudante, eu me apresentei como pesquisadora PIVIC, mostrei que era um trabalho sério e tudo mais, e que ela seria fundamental naquele processo de contribuição. E simplesmente eu recebi um não, assim, eu não posso passar o telefone, você vai ter que descobrir de outro jeito. E aí foi nesse caminho, né, nessa luta. E foi assim que a gente conseguiu ter esse processo de levantamento de dados, de levantamento de bibliografia, porque até então, na internet em si, se você pesquisar, você não vai encontrar ainda muitas coisas sobre Renato. Você vai, se você achar alguma coisa, vai ser tipo relacionada ao nome sempre do grupal. Não tem assim muita coisa falando sobre ele, não. Vai ter uma vez ou outra em alguma dissertação. Acho que no plano do discurso do PDL, eu não lembro agora a autora, mas ela citou uma única vez o nome dele completo, então ali para mim já foi uma fonte também. E aí foi assim que eu achei tudo. E foi bem legal porque eu gosto muito dessa coisa de investigação. Para mim era sempre muito divertido quando achava alguma coisa. E é isso. Ingrid, Oi. minha mãe acabou de achar uma relíquia aqui para você. Foi? Coisa boa. Um artigo que ela escreveu no jornal Diário da Borborema, em 11 de outubro de 1985. Foi na comemoração dos 121 anos da cidade, né? Sim. Ano 121. Então, fala sobre o Museu da Estação Velha, que foi um projeto que ele fez também. O Museu da Estação Velha. Aí eu vou dar um jeito de levar, escanear para te passar. Ou eu tiro uma foto, tá certo? O título é Fundamentos da Evolução Urbana de Campina. Tá bom? Muito bom. Olha aí como é o processo. Que eu for encontrando, eu vou somando com você, que é um tema muito bom. Relevante, né? Verdade. Alguém mais tem alguma questão? Olha aí, gente, olha só como é o processo. De repente, aparece. Eu tenho uma pergunta. Diz. A maioria das obras dele são institucionais, e se ele produziu muita coisa em Recife no tempo que passou morando lá? Sim. A maioria que a gente achou seriam institucionais ou de lazer, né? Teria essa função pública ou de lazer. E o lazer privado ou lazer público também. Mas essa questão de residências, só encontrei uma. Inclusive, existe também, não sei se vocês conhecem, esses projetos de feirinhas. Feirinha do Catolé, tem outras feirinhas que também são parecidas com a do Catolé, também foi projetadas por Renato. Mas a gente não estudou porque não se caracterizava como moderno. Então, por mais que a gente estivesse fazendo um levantamento, né, a gente estava fazendo um inventário, era só moderno. Então, a gente tem esse material coletado, mas não tem ele devidamente estudado. E em Recife, Paula, eu não sei muito falar, porque como a pesquisa ela tem um recorte só Campina, aí acaba que a gente deu ênfase só aos projetos campinenses mesmo. Mas obrigada pela pergunta. Mas eu tenho muita curiosidade do que aconteceu em Recife, como foi essa participação. Quem sabe aí seja uma segunda fase da vida na pesquisa. Mais alguém?
Bom, se mais ninguém quiser perguntar, e mais ninguém quiser falar também, aí eu já vou encerrar aqui a gravação. Posso? Confirma aí o sim ou não. Como é? Posso? Já está me dizendo ok, vou parar de gravar.